Olá, queridos alunos do segundo ano da Escola Adventista de Maceió. Estamos aqui, né, nesse contexto, nesse cenário do Covid, que nos impede de estarmos presencialmente, fisicamente, mas estamos aqui interagindo, em contato contigo, mediado por essas tecnologias da informação e comunicação. Pois bem, nesta aula nós iremos fazer uma revisão em relação aos tópicos falando sobre o fiscalismo português e o destino do ouro, né? E também falar um pouco sobre a sociedade e cultura mineradoras do século XVIII. Seremos breve, é uma aula, na verdade, é uma revisão, nós já trabalhamos esse conteúdo em sala de aula. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, né, aos conteúdos do capítulo, mas qual é o objetivo dessa aula? Primeiro, né, conhecer como ocorreu o controle, né, português na região das minas de ouro e diamante. Como assim controle? É para que evitasse justamente o contrabando e o desvio desse ouro sem que houvesse lucro, gerasse lucro para os portugueses, né, para a coroa portuguesa. E também compreender porque essa sociedade era tão diversificada, porque foi gestada, né, uma sociedade tão diversificada nesse período. Então, nesse cenário, né, do fiscalismo português, para evitar, né, contrabandos, perdas em relação ao lucro dos portugueses com a exploração do ouro no Brasil, foi criada a Intendência das Minas, que era órgão criado pela metrópole, né, para administrar a região das Minas Gerais, né, onde havia as minas. Foi estabelecido também datas, que eram lotes que seriam explorados a extração do ouro, ou seja, só poderia ser explorado nessas datas que haviam sido estabelecidas pela coroa, para ter um controle maior. O quinto, cobrança de 20% do ouro encontrado pelos mineradores, então já era obrigatório repassar esse valor para a coroa portuguesa. A casa foi criada também a Caixa de Fundição, que foi um instrumento importante para evitar, né, os desvios, né, a corrupção. Então, todo o ouro que era comercializado, que era transportado na colônia, e nessa região era necessário antes, né, ser derretido e transformado em barras, além de serem submetidos à cobrança do quinto. Então, se alguém fosse encontrado com ouro, né, em pepitas, né, ou circulando sem ter passado pela casa de fundição, eram presos, alguns eram até mortos, a depender, porque estavam ilegalmente detendo aquele ouro ali. Então, a criação desses instrumentos foi justamente para ter um controle maior em relação ao ouro que era explorado aqui no país. Evidentemente que a criação desses instrumentos, né, gerou revoltas, né, de parte da população. Então, e uma dessas revoltas foi liderada, né, por Felipe dos Santos, né, com a adesão de aproximadamente 2.000 mineradores. Então, Felipe dos Santos foi um dos líderes que foi enforcado e esquartejado para servir de exemplo. Então, ele se rebelou, né, contra uma ordem expressa da metrópole, e em correspondência, né, a essa rebelião, quando ele foi preso, né, ele foi enforcado, esquartejado para servir de exemplo para outros que quisessem ter a mesma atitude que Felipe dos Santos. Então, os impostos na região mineradora eram variados, todas as atividades eram tributadas, né? Atravessar certos rios, utilizar caminhos na região, ter escravos, administrar o comércio. Ora, isso é diferente do que nós vivenciamos na atualidade. Por exemplo, se eu compro feijão, um arroz, se for ao cinema, se eu compro uma roupa, tudo é tributado. Se eu coloco o combustível no meu carro, se eu compro um equipamento tecnológico, existem os tributos que elevam o preço desses produtos. E o que é mais grave é que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, né, os resultados desse investimento, porque nos é cobrado, mas não há uma contrapartida social em obras, em educação, em saúde. Isso gera a revolta também de cada um de nós, como gerou a revolta ali do Felipe dos Santos. Então, esse sistema ele é estruturado justamente para
controlar, né, esses recursos. Então, as medidas adotadas visavam minimizar as crises enfrentadas por Portugal. Cada vez mais, Portugal ficava dependente, né, da Inglaterra economicamente, e isso já fazia com que eles explorassem mais o Brasil, para que o ouro que saísse daqui era destinado justamente para pagar, né, os débitos que Portugal tinha com a Inglaterra. E aqui nós vemos uma obra de arte, inclusive eu recomendo que vocês pesquisem mais informações na internet sobre essa magnífica obra, que é o Convento de Mafra, que fica em Portugal, que foi construída, né, com o ouro que veio do Brasil, que foi extraído do Brasil. Então, no início do século XVIII, Portugal tornava-se cada vez mais dependente da Inglaterra. A riqueza advinda da exploração do ouro foi utilizada para pagar as dívidas com os ingleses. E o ouro brasileiro foi bastante utilizado com gastos da corte e em obras magnificentes, como o Convento de Mafra. Alguns historiadores, não só brasileiros como também ingleses, indicam que o ouro também que foi explorado do Brasil, ele serviu para financiar, vamos assim colocar, a Revolução Industrial. Então, foi o nosso ouro foi o que impulsionou, que criou as condições para que houvesse a Revolução Industrial. Vejam, né, existe, inclusive, pesquisas que, claro que a região ali de Minas Gerais, né, praticamente todo o ouro, ainda é uma região importante, né, mineradora importante do país. Infelizmente, tivemos, nos anos recentes, 2 catástrofes naquela região, em decorrência, né, da exploração do minério, não de ouro, mas de outros minérios. Mas alguns estudos indicam que na região de São Paulo, principalmente, algumas regiões ali, existem ainda jazidas de ouro inexploradas, né, inexploradas, e que tem uma riqueza ali no subsolo ali de São Paulo. Mas vamos adiante. Então, além do ouro que ia para Portugal, muito também ficou no Brasil, né, e foi utilizado, inclusive, para construir igrejas, né? Então, serviu para a ornamentação de igrejas, estimulou a produção cultural na colônia, em atividades de música e arquitetura, e nesse período se destacou o estilo barroco, né? Um dos maiores nomes é do Antônio Francisco Lisboa, conhecido também como Aleijadinho. Os que conseguiam enriquecer enviavam seus filhos para importantes centros na Europa. Né? E quando esses filhos, né, dessa elite voltavam, eles voltavam com ideias, com concepções iluministas, com ideias também abolicionistas que já estavam em evidência na Europa, e havia assim uma nova forma de pensar. Então esses indivíduos, esses alunos, esses filhos da elite, quando voltavam, eles vinham com uma mentalidade diferente, com uma visão diferente daqueles que viviam aqui no Brasil. Então, quando retornavam ao Brasil, traziam conhecimentos importantes, sobretudo ligados à filosofia do iluminismo. Né? Havia muitos escravos que trabalhavam em minas. A vida útil de um escravo era de entre 7 a 12 anos de vida, né? De trabalho intenso, de sol a sol, sem nenhum tipo de proteção, né? Então isso causava sofrimento por si só, além dos castigos físicos também, né? Então era um trabalho muito árduo que era desempenhado pelos escravos africanos. E todas as mudanças geradas pela sociedade mineradora provocaram um deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, que culminou na mudança da capital da cidade de Salvador para o Rio de Janeiro. Evidentemente que, com a descoberta do ouro nessa região, isso atraiu um grande contingente de pessoas, não só do Nordeste, como também de próprio Portugal. É tanto que Portugal teve que criar uma lei para impedir que as pessoas viessem para o Brasil, porque elas queriam encontrar ouro fácil, né? Queriam enriquecer de forma facilitada, mas e essa demanda, né, e essa ocupação do território gerou necessidade de abastecimento de alimentos, né, de infraestrutura, e isso tudo foi muito dinâmico. Então, criou uma necessidade, né, necessidades que antes não havia nessa localidade, para atender a essa população que migrou rapidamente para essa região em busca de enriquecer de forma fácil, né? Nós sabemos, e a Bíblia nos orienta, né, até fazendo alusão a um texto bíblico, que
onde que está o seu coração, aí está o seu tesouro. Onde está o seu coração? Espero que o seu coração esteja conectado com a palavra de Deus. Né? E não é importante o desenvolvimento pessoal, profissional, mas não esquecer do mais importante, que é andar nos caminhos do Senhor. Pois bem, com o esgotamento do ouro, a agricultura voltou a ter preeminência, né, nas atividades econômicas da colônia. Lembrando que o Brasil, uma das características do Brasil é economicamente ser um país agrário exportador. O que isso significa? Ele produzia para exportar, né, e a riqueza era gerada desse processo. Evidentemente que aqui a gente já entende que há o início do processo de industrialização, mas o foco do Brasil ainda estava na produção agrária. Então, o cultivo do algodão na região do Maranhão se desenvolveu, o Brasil se tornou um dos maiores produtores mundiais, né, do algodão, e no recôncavo baiano destacou-se a produção do tabaco, e evidentemente na região de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, mas principalmente São Paulo, a produção de café. E Minas Gerais também com a criação de gado. Para finalizar, né, a nossa aula de hoje, na próxima semana daremos continuidade, a gente quer fazer uma reflexão, né, sobre as representações que se construíram sobre Chica da Silva. Né? Ela é uma personagem histórica que existiu, né, e foi uma mulher que e ela é retratada em muitas obras como uma mulher que conseguiu destaque pela sua sensualidade. Inclusive, esse é um dos estereótipos atribuídos às mulheres negras no período colonial, a sensualidade da mulher negra em relação às mulheres ou advindas de Portugal ou brasileiras. Só que isso é um estereótipo, né? É um retrato que não corresponde à realidade. E nós, enquanto historiadores e também enquanto alunos críticos, nós precisamos investigar mais a fundo aquilo que nos é repassado enquanto informação. Não é porque está num livro didático, num livro ou na internet que é verídico. A gente precisa investigar realmente as fontes e em que base de dados estão essas informações para não ter uma informação equivocada. Então, pesquisa realizada pela historiadora Júnia Furtado indica que a ex-escrava viveu segundo os rígidos padrões morais e sociais da época. Inclusive, houve uma novela muito famosa que foi veiculada pela TV Manchete. Vocês ainda não existiam, né, não tinham nascido ainda, mas foi uma novela muito famosa, né, que teve grandes picos de audiência e que retratava, né, essa sociedade mineradora e todo esse processo de fiscalização, a relação com os escravos. Então, é uma novela que ela, apesar de ser novela, né, não tem um compromisso com os fatos históricos, mas traz elementos que nos ajudam a entender um pouco essa realidade, essa sociedade mineradora. E aí eu trago aqui algumas sugestões de leitura para quem quiser aprofundar sobre esse período, esse cenário. Cultura e Sociedade Mineradora, de 1569 a 1670, de Klepper, Cristiano. E também Boa Aventura, né, a Corrida do Ouro no Brasil, de Lucas Figueiredo, além de alguns vídeos de YouTube que complementam essa aula. Então, fiquem com Deus, Deus os abençoe, foi muito bom aqui estar falando com vocês. Na próxima aula nós daremos continuidade, lembrando que nós temos atividades já lá no Eclés, né? Então, façam as atividades, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, eu estou à disposição de vocês. Abraço e Deus abençoe a você e a sua família.